Não tem como a gente não falar do assunto Paulo Sérgio. Eu queria que Clauber contextualizasse toda essa situação e a gente vai trazer ainda hoje também a coletiva, parte, né, um trecho da coletiva com as palavras de Hélio dos Anjos. Traz aí essa contextualização, Clauber. Essa é uma notícia ontem, né, de que o Cuiabá estava interessado em contratar Paulo Sérgio. Desde o começo, Cláudio. Desde o começo, para poder botar a ordem cronológica toda. Veja, aí é melhor Hélio falar. Talvez Hélio, a explicação de Hélio é bem cronológica. Assim, se tu fosse fazer a ordem cronológica perfeita, tu começaria como? Não entendi. A de Caio Chuva? Não, Neto tava no WhatsApp, aí começou. Sempre começa por aí depois desenrola. Não, mas dessa vez não, Neto é inocente, viu? Neto é inocente. Pode continuar. Dessa vez foi o empresário aí que falou para a turma que tinha proposta. Que já estava até encaminhado. Já estava encaminhado com o Cuiabá. E aí saiu essa notícia ontem. E aí, obviamente, saiu. Ótimo, tu chegou a falar na live ontem que ele não tinha treinado, foi? Eu não lembro se eu falei na live, não. Não, falou treino separado, não? Sim, treinar separado. Eu confesso que eu não tive essa informação, não. Mas, assim, teve essa situação que teve a proposta. A proposta existiu. Eu sou, inclusive, foi um pedido do presidente do Cuiabá. O Náutico pediu uma proposta oficial. E aí ele explica, né, que o Náutico colocou algumas condições que não foram atingidas. E ficou nesse disse-me-disse. Hélio conversou com o Paulo Sérgio também tinha conversado, o empresário, né, tinha conversado com o Guilherme para falar da proposta. E hoje de manhã, Paulo Sérgio, o empresário de Paulo Sérgio, entrou em contato com o Náutico para dizer, não, ele não vai não, ele vai ficar. Então, e aparentemente ele treinou hoje. Mas criou-se essa celeuma, e aí Hélio explica que houve pedido de aumento no final do ano passado, uma coisa que Atos já tinha trazido aqui na live, que foi um acordo do empresário com o Granja. Hélio não cita a Granja, mas foi com o Granja, do acordo, só que não estava no contrato, né? Era um contrato e uma renovação automática de um aumento X, e Granja tinha prometido Y, que era a mais, só que o Náutico não. O Náutico disse, vou só cumprir o que tem no contrato, e obviamente isso deixou o empresário insatisfeito. Quando o Náutico, isso aí nem tinha ido para o ar, ninguém nem sabia, eu pelo menos não tinha essa informação. Hélio mesmo disse que quando o Náutico vence o Santa Cruz, com Paulo Sérgio decidindo a ida e a volta, com 2 golaços, um de pênalti, Hélio disse que o empresário voltou a pedir aumento e não foi aceito, e agora chegou essa história da proposta do Cuiabá. Teve eu achei a entrevista de Hélio bem lúcida, bem tranquila para o nível Hélio dos Anjos. Eu vi muita gente dizendo que expôs o clube, expôs o jogador. Entendo, respeito, também não vou discutir quem acha o contrário, acho que é normal. Mas tá achando errado, Nesse caso tá achando errado. Eu achei. O assunto se tornou público, gente. Aí depois reclama que não tem transparência, aí não dá para entender. E Hélio Atos, veja, toda hora ele protegendo Paulo Sérgio, dizendo assim, foi empresário. E também não xingou o empresário, não. Foi diferente daquela coletiva sobre Marco Antônio, por exemplo, que aí ele escorraçou o empresário Marco Antônio. Dessa vez não. Ele criticou, mas até de uma forma educada. E aí, ponderada, né? Ponderada. E aí tá a pergunta, né? Paulo Sérgio joga, não joga, fica? Eu confesso que eu não sei. Eu acho que tudo pode acontecer ainda até o fechamento da janela. Eu não consigo cravar nem que sim, nem que não, que ele fica. Eu recebi até uma mensagem dizendo, Paulo Sérgio fica. Mas não sei até que ponto isso vai ser 100% garantido. Não sei se Atos tem mais informações sobre isso. Eu hoje não consigo cravar nada. Posso falar só uma opiniãozinha sobre esse assunto? Se for, ninguém vai chorar, não. Eu tenho essa posição, Chapo, desde sempre que Paulo Sérgio chegou aqui no Náutico, porque isso é recorrente, pô. Isso acontece várias vezes. Sempre que chega para mim alguém para passar informação de que Paulo Sérgio, a respeito de salário, de aumento e tal, eu digo, velho, se ele for para outro lugar, que ele tenha uma boa carreira, que ele tenha uma boa vida, e é isso, velho, e é isso. Enfim, eu recebi informação, agora há pouco, agora de noite, que Paulo Sérgio teria se acertado e estava tudo certo, e ele estaria à disposição para o jogo de domingo. Aí eu cheguei a checar essa informação e oficialmente lá no clube é essa posição mesmo, que ele estaria à disposição para domingo. Hoje o Náutico teria feito um trabalho mais de bola parada, o Criciúma tem uma bola parada muito forte e tal,
Então, não necessariamente foi uma espécie de treino que Paulo Sérgio precisaria estar ali, né? Sei lá, uma coisa parecida com coletiva, porque hoje em dia tem tantas variantes de treino, tem treino de defesa, contra-ataque e tal, mas não foi o caso de hoje. Eu acho, por essas informações, eu vou confiar nessas informações que eu recebi agora no final da noite, que o assunto tenha sido superado. O tom da entrevista de Hélio já dava esse caminho, que tinha um caminho para um entendimento. E depois dessas informações, eu acho que está tudo resolvido e que Paulo Sérgio vai estar à disposição domingo. Tem uma coisa nesse assunto que eu penso assim, que é o seguinte. Eu vou me colocar no lugar de... Eu vou me colocar no lugar de Guilherme dos Anjos. Imagina, você que é o gestor de futebol do clube, você tá de... você tá com nervo à flor da pele, porque você tá precisando achar jogadores, um centroavante, um zagueiro, um volante, uma dor de cabeça, dinheiro curto, já vem uma ressaca, né, que você tá precisando administrar um grupo, né, que é de uma perda de título e você não pode deixar o ímpeto dos atletas cair. Aí vem um empresário para dizer, ó, tá chegando uma proposta aí, tudo, porque a gente não valoriza tudo. Velho, o timing dessas coisas é bem complicado também, sabe? Aí eu entendo que o empresário, a função do empresário é ganhar dinheiro, é aumentar valor, ele vai tirar o percentual dele, claro. Infelizmente é essa função, né? Infelizmente Essa essa função. Eu não sei quem foi. Veja só, no dicionário tem isso, Porque, eu não tô nem fazendo o julgamento, você, Renato, o que acontece. Na prática, é isso mesmo. Eu quero saber quem foi que definiu isso e que todo mundo começou a seguir, que a função do empresário é ganhar dinheiro. Será que no dicionário tem isso? Se você for lá, empresário de futebol, no dicionário vai ter lá, ganhar o máximo de dinheiro possível para seu cliente. Eu acho que não tem isso não, velho. Eu acho que a função do empresário não era só ficar perturbando para tentar atrás de qualquer dinheiro a mais. Porque na prática acaba acontecendo isso. Eu já falei, isso é uma visão a curto prazo também, né? Eu não tenho, veja só, eu não preciso ter papas na língua para isso, eu não tenho respeito nenhum pela função do empresário, do jeito que está colocado no Brasil hoje e as experiências que a gente vê acontecendo. Não é um explorador, né, velho? Para mim é só explorador, são bagunceiros, tumultuadores, sabe? O que aconteceu com o Marco Antônio, com o Igor Pereira, os caras se destacarem aqui no Náutico, receber valorização salarial, o Náutico colocar um contrato na mão dos caras e os caras não assinar, aí depois aconteceu o quê? Aconteceu de desconfiança, se estava certo ou errado, eles tiveram a oportunidade de fechar contrato com o Náutico, porque eu tenho certeza que se Marco Antônio tivesse com 3 anos de contrato com o Náutico, o Igor Pereira tivesse com 2 anos de contrato com o Náutico, tudo que aconteceu ali naquele quadrangular seria superado. Porque você não ia ter o clima de desconfiança. Aí, quando se cria o clima de desconfiança, olha, Marco Antônio já está acertado com o CRB. Igor Pereira está acertado com o Guarani. O terreno fica fértil para desconfianças. Por que não assinou o contrato antes? Quem é Marco Antônio, porra? Marco Antônio ia pro CRB, acabou indo pro Vila Nova e agora tá indo pro Botafogo. Ele vai bater no Santa Cruz, pode anotar. Vai chegar a hora. Vai chegar. O cara era banco do Botafogo da Paraíba quando veio pra cá. Aí você diz assim, pô, Atos, mas essa visão aí é muito pro clube, pô. Você não tá vendo o trabalhador. Gente, as valorizações salariais estavam sendo dadas. Marco Antônio chegou no Náutico ganhando 20 mil reais. O contrato que o Náutico colocou para Marco Antônio era quase 100 mil reais, porra. Não tem uma grande valorização aí, não? Tem. O que ele quer mais? Porque ele foi ganhar no Vila Nova algo muito próximo ao que ele ia ganhar aqui no Náutico com a renovação. Agora, o empresário, ele gosta do quê? Ele gosta da transferência. Porque na transferência tem comissão. Na transferência tem uma nova organização do contrato de dizer, olha, 20% é meu, 10% é meu, 15% é meu. Ele pode pedir ao clube uma luva e na luva também ele vai ganhar uma porcentagem. Então, no final das contas, em quase todos os casos que eu acompanho no Náutico, a função do empresário, eu não vou generalizar, eu vou dizer assim, na maioria dos casos que eu vi, a função do empresário é de explorador. Infelizmente, não respeito essa profissão. Para mim, não passam de exploradores. E aí, vocês têm aí já o vídeo, pessoal, de Hélio? Vamos subir esse vídeo aí? Pode falar, João. Só falando só do
disso ter se tornado público, porque eu acho que acabou hoje sendo a maior polêmica. Eu acho que a condição de Hélio, a gente vai ver já já, foi muito boa sobre o tema. Eu acho que explicou muito bem o que aconteceu. Porque, velho, eu entendo que isso, assim como das outras vezes ficou interno, poderia ter se resolvido internamente ali, clube com o jogador. Mas, a partir do momento que o empresário do jogador vaza para a imprensa a negociação, tinha matéria com a quantidade em percentual do aumento de salário que ia ter em relação ao Náutico para o Cuiabá. Assim, tinham vários detalhes da negociação. Deixou de ser interno, né? Não dá, você tem que responder publicamente o que foi dito publicamente. E com a firmeza que foi dada, né? Com a firmeza que foi dada. Eu achei a condição muito, muito boa. Também não daria nenhuma valorização salarial para o Sérgio. Assim, a gente não foi campeão, não mudou nada em relação ao outro contrato. O Náutico tem problema financeiro. Imagina você ficar trabalhando com uma folha assim. Aí Paulo Sérgio agora fez 8 gols, aí recebe 20% de aumento. Aí tua folha já não é a mesma. Aí daqui a pouco o Dodô faz 3 gols na Série B. Aí não, aumento de Dodô também. Daqui a pouco tua folha está completamente extrapolada, pô. Então, assim, não tem condição de ficar aumentando o salário de jogador assim sempre. Precisa ser um caso muito específico e uma coisa que não foi específica, né? Porque quase todos os anos teve essa celeuma aí em torno de Paulo Sérgio. Ô, Chapo, tira a Auremia do time, porque senão a turma não vai entender a piada, não. Foi no início do programa e vai ter muita gente... Isso aí é para confundir o Criciúma, pessoal. Olha para Clauber, repetindo o coro que aconteceu nos aflitos. Tira a Auremia. Tira a Auremia mais uma vez, coito, porra, foi foda mesmo. Tira a Auremia. Em 15 dias, segunda vez que ele ouviu. Se tiver pouquinho no lugar, ninguém? Bota Rosa. Bota Vitinho, pô. Bota Vitinho aí. Porque... Bota o Juninho ali. A escalação que está na tela é meramente ilustrativa. Exatamente. Não reflete a escalação que o Náutico... do técnico dos Anjos. Estamos tentando enganar o Criciúma. Podia fazer assim, mas chegar, pode acontecer Muriel, isso também, viu? Não Muriel de 9. Caramba, é Wanderson que tá ali na zaga. E ninguém percebeu. Não. Eu tava achando engraçado isso. Tira Wanderson aí, coloca Matheus Silva, vai. Pelo amor de Deus. A Auremir pegou tanto o protagonismo para ele que Wanderson ficou esquecido ali. Eu acho engraçado é que se botasse pipica nesse time, ninguém ia ver, tá ligado? Chapo colocou o Matheus Silva com peso da época da Ponte Preta. Marcos Afonso, gostei da entrevista de Hélio sobre Paulo Sérgio. Impressionante como o sistema é bruto. A gente não colocou a entrevista aqui, não foi? Não, tá aqui na... Coloca agora? Quer colocar no ar agora? Quer colocar no ar agora? Se prepara que eu vou colocar. Olha lá ele. Vamos lá. Não pode ter temor em perder qualquer jogador, né? Paulo representa muito, mas nós já tivemos aqui Cook, que nós perdemos um dia porque parou, Chiesa, nós perdemos um dia porque parou, e grandes outros jogadores. O processo do Paulo ele é muito simples, muito simples. O processo do Paulo não é somente um time interessado nesse momento. Então, é muito importante a comunidade esportiva entender, né, que acima de tudo está a instituição. Eu estou procurando fazer o meu melhor para a instituição. Na hora que não servir, né, eu até vi um companheiro meu falando isso hoje, nós todos sabemos o caminho de casa, né? Então presta bem atenção. O Paulo fez um contrato no ano passado, né, quando o Náutico foi desclassificado de tudo. Renovaram o contrato do Paulo, como renovaram o contrato de outros jogadores. E o Náutico ficou 3 meses sem jogo. Foi cumprido religiosamente os contratos que foram feitos. Religiosamente, não foi só o do Paulo, né? Teve Mezenga,
teve uns volantes até que saíram, que eu não lembro mais, né? Então tá. Esse contrato, o Paulo tinha, caso o time subisse, renovação automática dele, sem qualquer produtividade. Hoje, depois que nós estamos resolvendo essas questões contratuais do clube, qualquer adendo no contrato aqui para jogador tem que ter produtividade. Minutagem dentro de campo, número de jogos jogados, para adquirir, né, adendos, e que nós queremos é isso, que o atleta quebre todos os dados. Deixa eu só dar uma pausa aqui, porque teve um torcedor do Náutico que veio fazer uma análise, na leitura dele, Hélio, nessa parte que ele fala sobre o tipo de contrato que deu a renovação automática para Paulo Sérgio e o tipo de contrato que Hélio cita que predominantemente vai ter agora no Náutico, com questão de produtividade, seria uma crítica ao jurídico do Náutico, porque seriam contratos mal feitos antes. Não é bem por aí, porque o usual... É só uma mudança de perfil. Exatamente, Renato. É uma mudança de filosofia. O usual é que tenha um tipo de contrato que tenha assim, se subir vai ter uma renovação, se descer tem uma diminuição. Isso é o padrão. É o que se entende como mínimo que se deva fazer no contrato. O que ele está trazendo é uma coisa a mais. É dizendo o seguinte, olha, eu não quero só isso, ou eu não quero desse jeito. Eu quero que venha junto no contrato questão de produtividade, questão de quantidade de jogos, minutagem. Exato. Para que não aconteça com o acesso, alguns jogadores que não foram importantes para o acesso se beneficiem com aquele acesso. E é uma questão também de proteger o clube, porque se um jogador X ele produzir e com isso o acesso aconteça, o clube vai ter interesse de ficar com aquele jogador. Porque aquele jogador... Evitar um efeito Lombardi. Também, mas também evitar um efeito de um jogador que se destaque. Porque, veja só, se eu coloco no contrato que se o Náutico subir e junto o cara produzir bastante, o Náutico tem interesse que aquele cara fique. Ninguém quer abrir mão do jogador em boa fase, pô. Quem quer abrir mão do jogador em boa fase? É o mais difícil de você ter hoje em dia, é um jogador que a última temporada foi boa. Então, isso é uma proteção para o clube e é uma forma de que, caso o Náutico suba, esse jogador seja valorizado por justiça. Não só pelo acesso, mas também pela uma produtividade individual. Ele não fala de que Paulo Sérgio não foi importante para o acesso. É porque ele fala que não é um objetivo coletivo que vá dar esses gatilhos para o contrato. Ele defende que sejam... Oi? Tanto é, Cláudio, que ele diz, e vai ter uma parte aí, que ele vai falar que Paulo Sérgio volta e consegue, de fato, ajudar demais assim, para o acesso. Mas foi uma coisa de ocasião, digamos assim. Porque o ano todo de Paulo Sérgio foi sem minutagem. Paulo Sérgio não conseguiu se colocar à disposição. Imagina se o Náutico não sobe e tem uma renovação de contrato com o Paulo Sérgio, sem ele ter entregue uma minutagem adequada. É porque Paulo Sérgio também começou um ano muito bem, né? Inclusive, ele vai passar por esse trecho dizendo que conversou com o Paulo Sérgio, ele entendeu e eles entraram num ritmo que o próprio jogador se beneficiou. Mas imagina se Paulo Sérgio até agora não tivesse essa disposição. Eu estou dando um exemplo. Aqui não é nem Paulo Sérgio mais, é um jogador qualquer que teve pouca minutagem no ano passado, aí renova e ele tem pouca minutagem agora novamente. O clube sai prejudicado. Vou dar sequência aqui. Porque é sinal de que está sendo bom para nós. Aí o Paulo conquistou isso, foi importante, né, no acesso, né, e com uma minutagem razoável no ano, né, a gente sabe disso. Chegou em dezembro, ele tinha a renovação automática, né, e o seu empresário, nada contra. Só um detalhe, esse minutagem razoável que ele falou foi quase que um eufemismo aí, tá? Na verdade, a minutagem foi baixa. Ele protegeu. Ele tentou proteger, porque em outros momentos ele já tinha falado da minutagem baixa de Hélio dos Anjos, desculpa, não, de Paulo isso também não é nenhum mistério, né? Porra. Exatamente. Paulo Sérgio jogou mais minutos no Pernambucano do que na Série C. No Pernambucano desse ano do que na Série C toda do ano passado. Ele usou esse razoável aí quase que um eufemismo.
procurou um clube parece muito que Hélio tá dizendo assim, velho, a gente aguentou esperar ele esse tempo todinho, porque ele não pode ficar quieto também um pouquinho, né? Fica quieto aí, Paulo Sérgio, na moral. Tinha prometido a ele, né? O dirigente do clube, na época, que comandou essa renovação, tinha prometido a ele um aumento, prometido de boca. Não teve documento nenhum assinado, não teve nada. E esse dirigente é Eduardo Granja, viu, pessoal? Quando chegou em dezembro, quando eu falo Paulo, é o empresário, é o agente, que eu também não tenho nada contra, né? Esse agente comunicou para o clube, para o nosso presidente, na época, e para o Ítalo, que participou, que eles não iriam assinar o contrato naquele momento, porque a renovação automática tinha que ter esse aumento. Entraram em acordo, não teve aumento, a renovação automática aconteceu, acabou. O Paulo veio, foi algum momento que eu chamei o Paulo, que eu tive umas conversas ótimas com ele, que eu acho até que ele reagiu bem, né? Questionando minutagem, de estar dentro do campo mais, da gente preparar para ele preparar, porque ele precisa muito de estar bem, e o Paulo deu essa resposta. Quando foi em fevereiro, no dia 22 de fevereiro, para 23, nós tínhamos classificados para a semifinal, para a final. Se vocês olharem a data aí, dá 22. O empresário ligou exigindo um aumento para o Paulo. Num momento como aquele. Paulo foi bem na semifinal, né? Como foi importante naqueles gols contra o Santa Cruz. Então, no dia 22, ele procurou o clube, aí já procurou o Guilherme, cobrando um aumento. Foi explicado, foi mostrado, consistência, sequência de jogos, aproveitamento, nós vamos olhar com muito carinho. Tá, acabou. Fomos procurados ontem, né, que queria esse aumento de todas as formas. E se não houvesse o aumento, ele teria um clube querendo o Paulo. E nós agimos como eu acredito que todos os departamentos de futebol deveriam agir. Demos liberdade para ele para tirar o jogador. Qual era a liberdade? Né? Que o Náutico não saísse prejudicado. Que o Náutico tivesse os seus direitos preservados. Não é isso? Apresentou-se uma condição e essa condição não apareceu. Apresentou outra condição e essa condição não apareceu. E hoje, o Paulo está dentro do grupo. Não gostei, não gostamos, não se trata futebol assim. Você está entendendo? Agora foi o que aconteceu. Então, a partir do momento que noticiou isso, não foi o Náutico que noticiou. A notícia veio do outro lado. Então, foi exatamente o que aconteceu. Tá? Então, a gente fica mais uma vez preocupado, porque os pedidos de aumento foram sempre feitos em momentos cruciais. E esse momento agora é um momento crucial, porque é um momento que o Náutico está sendo muito cobrado, né? O comando técnico sendo muito cobrado, né? É um momento que muitas vezes a gente fala no futebol, um momento de uma certa fragilidade nossa. Mas aqui não tem isso comigo. Eu gostei dessa parte, velho. Eu gostei dessa parte. Por quê? Também. Ele tá dizendo que, velho, a pressão colocada pela torcida, pelas críticas, por todo mundo, pela comunidade do Náutico. Também é usada a favor do empresário. Também. Veja, ele simplesmente, nessa fala aí, ele tá dizendo o seguinte, olha, ouvido de mercador não teve. Não teve ouvido de mercador. É um momento difícil, não para o Náutico, não para o departamento de futebol como algo que venha dar insegurança para o prosseguimento do trabalho. Eu entendi ele falando o seguinte, meu irmão, a gente foi criticado que só boa pela derrota. E foi. Então, veja, o máximo que a gente deseja... E isso atingiu eles, né? Ainda tem um ponto, porque todo mundo... ego, ele deve estar nem aí. Porra, isso é ele acabou de dizer que não tá. Que, porra, chegou. Veja o co-irmão. Toda vez que tem algo com crítica a ele
rebate dizendo que não é dessa forma. Ele disse, eu tô falando de Roger, né? Roger esses dias disse que ia levar um jogador para a coletiva e agora já disse que não falou isso, que na verdade foi mal interpretado. Passou até vergonha no GE, o GE colocando lá quando ele falou, e agora ele disse que não tinha falado dessa forma. Toda pergunta que o repórter vai fazer, Roger diz, não, eu não entendo dessa forma, eu não encaro dessa forma, eu acho que você está tendo você está olhando só os defeitos, você não está vendo as coisas boas. Aí Hélio chega e diz o seguinte, a gente recebeu as críticas. A gente tem um momento de fragilidade, e esse momento de fragilidade que eu entendi Hélio falando é o seguinte, meu irmão, a gente está sendo criticado, porra. Ninguém passou nos últimos 15 dias dizendo, porra, Hélio, tu é foda, tu é o cara, como a gente já fez em outros momentos. Pelo contrário, a gente está dizendo, Hélio entrou com o time errado, Hélio teve uma escolha por Auremir errada, o time não jogou nada, o responsável é ele. O que mais a gente quer? É por isso que eu disse, veja, as críticas todas a Hélio pelo jogo de domingo retrasado foram feitas. Quem achar que deveria ter algo a mais que isso, é só pedir na cabeça do treinador. E aí, me perdoe, se você quer que ele saia, eu respeito. Só que eu não quero, então não tem como você pedir algo a mais de mim. As críticas eu fiz. Eu só não pedi para que ele saia. Porque hoje eu não entendo que ele deva sair. Pronto. Então a realidade é essa, né? Todas as comunicações, elas estão gravadas. Tá? Eu gosto muito da mensagem no áudio. A mensagem no áudio, a mensagem escrita, é melhor do que um telefonema, né? Porque muitas vezes eu não sei como que grava telefonema, nunca preocupei. Então é isso. Não estou aqui culpando o Paulo de nada, não estou aqui querendo achar que o empresário... Só eu que estou achando que ele está falando isso tudinho para Chapo. Meu irmão, eu não estou culpando o Paulo, mas o Paulo viu, não sei o que, o Paulo. A impressão que eu tenho é que ele está falando isso tudinho para Chapo. Eu olho para Chapo assim, Chapo tá bem de cabeça baixa assim, recebendo a bronca. Que o agente Chapo dele falando tá errado. mudo, assim não dá para gravar mesmo, né, Chapo? Foi mal. Eu entro tanto no personagem do Chapo aqui que quando fala Paulo, não parece que é comigo, não, pô. Já umas duas vezes que ele fala Paulo, eu olho pra tu e eu digo, porra, coitado de Chapo, tá ali de cabeça baixa, pô, e ele não para de falar dele, pô. Estou mostrando realmente o que aconteceu. E a partir disso, você entende? Eu tenho que tomar minhas decisões técnicas. Eu tenho que tomar as decisões. Mas o que exatamente aconteceu foi isso. Aí, hoje de manhã, o empresário já veio com outra conversa, né? Que o Paulo, não falo, o Paulo é ele, né? Resolveu que o Paulo quando fala com o Paulo, não vai aceitar a proposta do time. Tá? O time é o Cuiabá. É um time que tem bala na agulha. Tem bala na agulha. Eu estou vendo aí um bom jogador aqui de Pernambuco, bom, gosto. Se eu pudesse, eu trabalharia com ele. Eu sei os valores que estão envolvidos na possível ida do Coutinho possivelmente para o Atlético Goianiense. Eu sei os valores que estão envolvidos. Então, centroavante, quando o mercado quer, não tem sacrifício, porque realmente é o que nós vamos pensar também. Nós estamos pensando nisso aqui também. E não fazer sacrifício, eu estou vindo agora de uma reunião com o presidente, com o Ítalo, com o Fábio. Nós também estamos assim, se tiver uma coisa boa no mercado, nós não vamos fazer sacrifício, não. Mesmo sabendo que o Náutico hoje está muito estabilizado, tanto nas ideias, nos projetos, como também na conquista de valores importantes dentro do mercado para fazer essa máquina aqui, que é o Náutico, viver normalmente. Parênteses aqui, o André Lima colocou. Hélio quer que o empresário busque aumento quando o atleta está no banco. Se a multa for 250 mil, até o Maguari paga. Se Paulo Sérgio sair, vamos forte Toró. André, veja, se a multa for 250 mil, se o Maguari paga, porque o Cuiabá não pagou, pô. E outra, empresário não tem que estar buscando aumento quando o cara faz 3 gols num clássico, não, pô. Porque aí também, esse é muito oportunista, né?
Ele tem que, na hora da renovação, ele busca o É uma aumento. gana do caralho, porra. Justamente. Quer dizer que momento é quando ele ele a cada jogo ele vai buscar um buscar. aumento. A cada jogo ele vai... Exatamente, Chapa. Aí o contrato tá ali, meu amigo. O contrato tá ali. E o contrato resguarda ele pro bem e pro mal. Porque se ele não fizer nenhum gol, Exatamente. ele Porque se ganha não o quiser mesmo mandar salário. embora ele agora, vai ter que pagar multa. Se é 250, 300, 400... E imagina, vai pagar aí multa. ele não faz nenhum gol, aí o Náutico fala, pô, 3 jogos tu não faz gol, vamos baixar 10 mil? Não faz Ó, isso, e né? se é tão pouco, Então, quando o ele faz Náutico gol, mandou a condição... Cada jogo que você não jogar, tira O 10 mil do Náutico- seu salário. Não tira, né? O Náutico não mandou a condição pro Cuiabá, porque o Cuiabá não pagou a primeira. Ou aceitou a primeira condição. Aí o Náutico mandou outra condição, também não foi aceita. Por quê, pô? É só Porque o Náutico pagar. tem que liberar de graça. Não tem que fazer graça. Vai liberar de graça. Ó, nessa situação do Paulo Sérgio, eu tava preocupado, assim, eu não... Tem muita gente que queria, libera. Eu acho que o Paulo Sérgio é um bom reserva para a Série B. Acho que ele ajuda. Tava muito preocupado com a situação de, se o Náutico liberasse de qualquer jeito, não tivesse um dinheiro envolvido, o Náutico tem que trazer 2 centroavantes, trouxe um já hoje, então já me acalma um pouco mais. Agora, eu também não ia, se acontecesse isso, também não ia me descabelar, não. Meu Deus, Paulo Sérgio é um absurdo aqui. Não, velho. E se acontecer de o Náutico contratar outro, ele foi embora, pô, valeu Paulo Sérgio pelo acesso, valeu pelos gols, e tá tudo certo. Vida que segue. Também não dá pro cara ficar se apegando completamente a ser refém de jogador, não, pô. Eu acho que o Náutico não pode estar, nessa altura do campeonato, refém de jogador. E outra, E aí, gente, na boa, André até ano passado... complementa dizendo que a gente Pode não completar, tem João. opção. A gente literalmente tem a opção. A opção não liberar. Exato, o Náutico tá na dele. Eu acho que o Náutico não tá errado nisso, não. O Cuiabá pagou a multa. Não pagou até agora. Se quiser pagar, o Náutico beleza. não precisa vai fazer buscar nada. outro no mercado. O Náutico está numa situação que não precisa fazer nada. Quem tem que fazer é o Cuiabá. E tá aqui uma pessoa que defende Paulo Sérgio, já defende Paulo Sérgio aqui diversas vezes contra o chat, viu? Muitas vezes o chat detonando Paulo Sérgio defendendo. Mas assim, eu também não vou ficar viúva de jogador, não. E o Náutico tá certo, velho. O Náutico não fez nada. Veja, 2 coisas. Eu acho que o Náutico não fez nada de errado. E Hélio, revendo essa parte de trás, qual foi a polêmica que Hélio disse aí? Eu não vi nada polêmico, nada. Posso dizer uma coisa, Cláudio? Posso dizer uma coisa? Sinceramente. Eu fiquei... É a primeira vez que eu tô vendo, tá? Essa entrevista de Hélio, eu só vi comentários. Mas eu estou surpreso positivamente com a maturidade que o tema foi abordado. Abordado de uma maneira muito didática. Se explicou, se falou passo a passo, e externou que não havia uma insatisfação. Hélio defendeu o Paulo Sérgio. O final da conclusão é essa. É isso, mas é isso também. É isso também. Se explicou de uma maneira muito didática, mostrou a insatisfação, houve uma proteção institucional e até uma defesa a Paulo Sérgio também. Ele pode... Pronto, vamos supor, hipoteticamente, ele não gosta de Paulo Sérgio. Vamos supor. Mas ele entende que ali é um atleta do clube, é um ativo do clube e que tem de ser preservado. Ele assim o fez. Sabe? Foi ótimo. Não há nada a acrescentar, nada a retirar do que foi dito por Hélio aí. Muito madura a resposta. E essa parte final, que aí talvez muita gente não tenha percebido, é um ponto que eu gostei também, que aí é além de Paulo Sérgio. Ele falando sobre o clube fazer... Ele até, eu acho que ele se confunde um pouco, dizendo que o clube não faria sacrifício. Mas pelo que eu entendi se aparecer uma boa oportunidade no mercado para o Náutico, atacante, lateral, zagueiro, meia, goleiro, o Náutico vai fazer um esforço. Pelo menos eu entendi assim, não sei se você entende assim. Vai fazer o esforço, porque outros clubes vão fazer também. Porque semana que vem vai mexer muita peça. Vai mexer, esse tabuleiro aí de mercado vai mexer, e talvez surja uma oportunidade que o Náutico não espere. E aí, pelo que ele dá a entender, o Náutico vai, por exemplo, vai ficar Paulo Sérgio e Derek. Se chegar, aparecer um 9 aí que não estava no radar de ninguém, apareceu pro Náutico. O Náutico vai ficar com 3 centroavantes, mas vai. Ou um zagueiro, o Náutico já tem 5 ou 6, ou um goleiro. Então, essa parte eu gostei também de que o Náutico pode fazer um esforço a mais, obviamente, a depender da oportunidade que apareça. Eu acho que nesse período a gente já falou até algumas vezes isso, né? Fica todo mundo agoniado. Eu sou um dos todo mundos, Cláudio também, isso aí eu sei, que fica procurando jogador nos elencos. Só que essa mexida no mercado libera jogador que você não sabe que está no mercado, pô. Esse Derek, realmente, se você olhasse para Derek há uma semana atrás, ele não estaria no mercado. Agora, Gustavo Coutinho saiu do Sport
para ir para o Atlético Goianiense. Consequentemente, libera um jogador do Atlético Goianiense. Então, vai fazendo essas mexidas que você consegue trabalhar. E outra, uma semana, faltam 7 dias, né, para finalizar a janela. Não é pouco tempo. Negociação demora quando tem uma parte que não quer. Mas chega nesse fim de janela, tá, o clube do cara querendo liberar, para liberar a folha, tá, o empresário com medo de que o jogador não jogue naquele outro time, desvalorize, tá o jogador querendo jogar e tá um clube querendo contratar. Então, basicamente, nesse fim de janela, tá todo mundo querendo que o negócio aconteça rápido. Então, eu acho que, por falta de tempo, não vai ficar faltando nenhuma negociação. Eu acho que o mercado se ajusta nesse sentido e tudo acontece assim. É muito, muito rápido essas negociações quando todo mundo quer. Ô, João, só para responder Paulo Vanderlei aqui, que ele mandou. Cláudio, eu acho que o que Paulo Vanderlei? Será que é ele? Porra! É ele. Paulinho. Eu acho que o que incomoda parte da torcida é ver como estamos limitados de jogadores, refém de um bom atacante, e que não vem ninguém mediano para o lugar. E olha que PS é mediano também. Mas era justamente isso que eu falei no começo. Minha preocupação era exatamente essa, de perder Paulo Sérgio, a gente não tem nenhum, só tem Paulo Sérgio. E, já está com dificuldade de achar um. Aí como é que vai achar 2? Mas chegou um hoje. Agora, o que eu pontuo também é o seguinte: se o Cuiabá pagar a multa, aí não tem o que fazer. Aí ele quer ir e o Cuiabá paga a multa, tem uma limitação que o Náutico tem ali. O Náutico não pode proibir, prender Paulo Sérgio no CT. Mas eu estava preocupado com isso. E ainda estou. Se vai vir mais um centroavante ou não. Derek, eu não conheço Derek, então eu não consigo afirmar se é melhor ou pior do que Paulo Sérgio. Mas a minha preocupação era justamente essa: de, quem tem um, não tem nenhum. E a gente ia ficar sem nenhum, literalmente. Agora, até então, fica, né? Então, vamos ver o que é que se o Náutico consegue mais um, se ele vai ser liberado ou não, se ele fica. Mas eu acho que ele ficando, eu acho que é um reforço para o Náutico importante. Fazer gol, velho. Paulo Sérgio sabe fazer. E eu acho que isso eu não tenho dúvida, não. Renato sumiu de novo, né? E já a gente conhece o jogador, porque vai ter scouts de Derek aqui próxima semana. Inclusive, estou, nesse momento, com uns 28 gols da carreira dele na minha frente. Inclusive, João, eu nem sei se foi assim, tá? A negociação. Mas eu soube que o Náutico tentou um jogador antes do Atlético Goianiense. E não conseguiu. Não sei se foi assim, mas chegou outro nome, aconteceu o nome de Derek, de contratação. Então, assim, muitas vezes a gente olha para o Google, né, vai pesquisar, cara, não tem ninguém à disposição. Aí você vai bater na porta do clube lá, o cara diz, isso aqui eu não quero ficar, não. Estou contratando um Coutinho agora, pode ficar com o Derek. Então, às vezes a gente acha que não tem nenhuma opção no mercado e aparece quando se menos espera. A gente de fora que não tem noção do mercado fica surpreso, mas a gente que está lá dentro no dia a dia. E nessas listas, né, Cláudio, além de tudo, não tem o jogador sem contrato. Existem vários jogadores que nem estadual jogaram, que são nomes interessantes. Vou falar um, Arthur Kaique. Arthur Kaique, eu acho que é um jogador sem contrato. Que poderia ser um ponto direito ali. Eu não gosto muito, mas é uma opção. E se chega na Série B? Você vê como uma contratação razoável. E eu acho que está sem contrato. Eu não sei nem se eu poderia falar, mas eu acho que vocês comentaram na live sobre o volante, né? Que o Náutico estava tentando e tal. Sim. E o volante... Não falaram o nome não, né? Não, o nome não. O volante era Patrick de Luca. O volante que foi do base Palmeiras, Bahia, Vasco, Ceará. A informação que eu tive... É Patrick... Não, pô, é outro nome. É Patrick de Luca. É Patrick de Luca? Patrick de Luca. E Patrick de Paula também. Tá com Patrick de Paula, não? Ah, não, então misturei. Vai, é isso. E aí o Patrick de Paula aqui no... Vai Patrick de Luca. A informação que eu tive foi a seguinte. Ele tem, eu não sei se é contrato, uma porcentagem preso ao Cuiabá. E, inclusive, ele não está treinando lá, está completamente afastado. Ele jogou no Cuiabá no passado. O Náutico procurou saber, esse jogador aqui, volante e tal, estou precisando. Aí o cara disse, beleza, vou ver aqui o que é que eu posso fazer. Retornou de noite dizendo, a gente libera, mas aí você manda o Vinícius ou o Dodô. Peraí, porra. Valeu, falou. Veja, se o Cuiabá não vai fazer graça pro Náutico, por que a gente vai fazer graça pro Cuiabá? Tem outro lado também. Mas se Paulo Sérgio ficar insatisfeito, meu irmão, é um risco que você vai correr. É um risco. Mas você também não vai rasgar dinheiro e vai liberar Paulo Sérgio tendo contrato e tendo multa. Porque e se não, fecha a porta do clube, né?
Porque se contrato nenhum serve para nada... Eu não acho que o Paulo Sérgio vai fazer corpo mole, não. Não acho. Com a identificação que ele tem no Náutico, eu acredito que ele vá poder jogar, vai seguir a vida, porque ele gosta do Náutico, gosta da cidade. Então. Isso, às vezes é mais coisa. O Paulo Sérgio por ele. Será que o Náutico tentou e não quiseram? Não sei. Não, mas essa negociação aí eu não posso falar o termo não, mas não pode, né? É impossível o Paulo Sérgio fazer corpo mole, pô. Paulo Sérgio tem 36 anos. Tá jogando uma Série B, que talvez ele até pensou que não ia jogar mais. Não tem certeza nenhuma se vai ter um bom contrato no ano que vem. Ele precisa jogar bem esse ano, para quem sabe o ano que vem ele consiga um contrato igual ao que ele tem, ou até melhor. Porque se ele não for bem, vamos supor, Paulo Sérgio não joga bem a Série B, não consegue render, fica encostado no Náutico e tal. O ano que vem ele vai ganhar metade do que ele está ganhando na Série C ou Série D. Se ele vai bem, ele vai ser visto como um cara que tem idade avançada, mas a bola sobrou, ele guarda, meu velho. E gol ainda é muito valorizado, como o Cláudio sempre diz. E talvez ele consiga ganhar acima de 3 dígitos no ano que vem. Não duvido, não. Se ele faz uma boa Série B, pode ser que o Náutico não queira ficar, mas ele pega um clube que pague. O Cuiabá pode ser esse clube. E tem gente falando sobre contratação ainda, perguntando. O Náutico vai trazer um camisa 5, volante. Agora, zagueiro, um ponta, aí vai depender dessas oportunidades de mercado, que eu acho que vão acontecer, tá? Eu acho que, não sei se um ponta ou um zagueiro, mas eu acho que alguma coisa vai acontecer para o Náutico trazer mais um, em vez de só mais um volante, trazer mais um ponta, um zagueiro. Enfim, eu acho, mas aí depende da movimentação do mercado.